família do Senhor, celebrando o dia do Senhor, já é uma festa, mais ainda quando essa festa é marcada pela confirmação, ou como nós dizemos, pela crisma. Pelo gesto crismal, a unção do óleo, vocês sabem disso, confirmamos nossa fé. Vocês se prepararam durante um tempo, conforme a estrutura, conforme o jeito de ser da paróquia, e podem ficar tranquilos que eu não vou repetir toda a preparação, mas só lembrar esse ponto: confirmação da fé. Por quê? Eu sei que aqui só tem gente santa dentro da igreja. Foi dito para mim. Você vai lá, faz a crisma, porque só tem santo lá. Né? Por quê? Porque crisma não é formatura. Não é você dizer assim, graças a Deus acabou a preparação, não passo nem na calçada, atravesso a rua. É muito infantil isso. Sabe por quê? Lembra bem dessa expressão, confirmação da fé. Em que momento a fé desaparece? Quando nós contemplamos Deus face a face. Se alguém quiser contemplar Deus face a face, está com uma boa intenção. Dizem que a maioria não tem muita pressa de estar diante de Deus, mas os verdadeiros santos, São Paulo de hoje mesmo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Santa Teresa dizia uma frase famosíssima: morro porque não morro, sofro porque não estou diante daquele que amo em vida. Existe um provérbio, hoje eu estou meio fúnebre, né? Existe um provérbio que se coloca às vezes nas lápides: sei que meus olhos agora contemplarão aquele que em vida tanto busquei. Portanto, o que nós estamos celebrando aqui é uma festa da fé. E fé significa, na linguagem mais simples que a gente pode ter, apaixonar-se por Jesus. Esse é o segredo da fé. Qualquer outra coisa, eu tenho fé de que vou chegar em casa, as contas vão desaparecer. Ai, que ilusão. Fica triste de eu dizer isso, não. Eu tenho fé que esse bispo não vai falar muito. Ai, que ilusão. Eu tenho fé que Deus me ama. Ai, que coisa verdadeira. Eu tenho fé que em meio a todas as dificuldades da vida, a tudo que a vida me oferece, o caminho é Jesus, que na Escritura vai dizer o quê? Caminho, lembra das três? Verdade e vida, exatamente. Portanto, ter fé é estabelecer uma relação com Jesus, e eu não tenho outra palavra, uma relação de paixão com Jesus. Apaixonar-se por Jesus, de tal modo que tudo que nós façamos nessa vida, nós façamos com Jesus, por Jesus e em Jesus. Lembram da missa? Por Cristo, como é que é a oração que o padre reza? Por Cristo, com Cristo. Aí você pega isso que você escuta na missa e você leva para a vida. Ter fé é enfrentar todas as situações da vida respondendo uma pergunta: como Jesus enfrentaria se estivesse aqui? Por exemplo, você encontra um amigo que não vê há muito tempo. Qual é a pergunta que você faria? Como Jesus receberia esse amigo? De repente, você encontra um boleto novo dentro de casa. Qual é a pergunta? Como Jesus enfrentaria? Não é como é que Jesus vai me livrar dessa conta. Às vezes a gente até fala isso.
Quando você encontra uma pessoa necessitada, qual é a pergunta? Eu vou cansar vocês. Como Jesus faria como ele fez e como faria. Eu acho que aqui não tem mais. E se tivesse um inimigo? Qual é a pergunta? Como Jesus. É sempre assim. Por quê? Porque quando você se apaixona por alguém, você se torna cada vez mais parecido com Jesus. São Paulo, que também hoje é celebrado, ele nos ensina na carta aos Filipenses: tenham no coração de vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E vai dizer numa outra parte das suas cartas: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ter fé é isso. Apaixonar-se por Jesus e tornar-se parecido com Jesus. É claro, isso é muito infantil, não no aspecto exterior, mas no pensar, no sentir e no agir. Eu sou de um tempo, sabe, do milênio retrasado, em que Padre Zezinho cantava assim: amar como Jesus, sentir o que Jesus, e por aí vai. Esse é o segredo da fé. É claro, fica fácil de entender? Fui claro ou não? Bem, fica fácil de entender. Onde é que está a dificuldade? Na hora de botar em prática. Porque, vamos e venhamos, se alguém te diz assim: estou com fome, me dá um prato de comida, você dá. Me disseram que vocês são santos. Sim. Aparece alguém inimigo, alguém que você não gosta, alguém que não gosta de você. Vou pegar leve agora. Alguém com quem você experimentou traição. Qual é a pergunta mesmo? Que Jesus? E aí? Vamos falar claro. Crismado é cristão adulto. Vamos falar a verdade. É fácil? Não. E Jesus diz o quê? Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos perseguem. Como somos adultos, as crianças não estão ouvindo, nós podemos dizer assim: não é fácil. É aqui que entra o Espírito Santo. É força que o próprio Senhor do céu nos dá para amar Jesus e, amando Jesus, tornarmos-nos semelhantes a Ele e, ao tornarmos-nos semelhantes a Ele, fazer na vida tudo o que Jesus faria. Isso é tão grande que a meta de vida é mais ou menos isso. Você está passando nas ruas aqui da Ceilândia, o pessoal diz assim: olha Jesus passando ali. Parece piada, né? Não é não. É olhar para nós, com nossa personalidade, com o nosso jeito de agir, com a nossa história, com as nossas alegrias e sofrimentos, mas transmitir Jesus, irradiar a luz de Cristo. E vocês, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas vocês deram uma sorte, porque a providência divina faz com que essa crisma aconteça na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, e ainda por cima no dia do Papa. Qual é o dia mesmo de São Pedro? 29 de junho. Mas no Brasil, vocês sabem, já tem aí um bom tempo, desde lá do Concílio Vaticano II, depois, algumas solenidades foram trazidas para o domingo para que a maior parte das pessoas pudesse participar. Por isso, se no dia 29 teve festa, maravilha, vai lá, dança a quadrilha, come tudo que tem que comer, mas vem hoje para rezar na missa. E o que é interessante, não é só São Pedro,
é São Pedro e São Paulo. São dois homens muito diferentes, cada um deles tem, ao longo do ano, uma festa que é só deles, mas hoje tem os dois. Por quê? Como colunas da igreja construída sobre o ensinamento dos apóstolos, que está concretizado aqui na palavra de Deus. E aquilo que você diz assim, então eu tenho que sair daqui, não desaparecer como quem se forma, mas eu tenho que sair daqui como alguém fortalecido para viver minha fé? Qual é a resposta, sim ou não? Sim, claro, maravilha. Aí você vai dizer assim, não é o caso aqui, tá? Mas em outro lugar, por aí diz assim, eu ser outro Cristo? Eu sou tão pecador? Me diga a verdade, você é pecador ou não é? Pecador ou não é? E eu? Falaram mais baixo, né? Quem não se reconhece pecador, não se abre para a graça de Cristo. Mas pensa um pouquinho nos dois homens de hoje, nos dois apóstolos, colunas fundamentais da igreja. O que Pedro fez na hora que disseram, você estava lá? Não me comprometa, eu não sei de nada. Eu estava no Brasil naquele momento. E Paulo? O que Paulo fez? Perseguiu e matou cristãos. Mas esse mesmo Pedro vai dizer no evangelho de hoje, tu és o Messias. Ele descobriu no meio daquela multidão toda, ele descobriu, esse é Jesus. E tem uma frase que marcou muito minha vida, está lá no evangelho de São João, quando Jesus diz assim, vocês vão me abandonar? Lembra o que Pedro falou? Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. E quando Jesus, no final do evangelho de São João, vai perguntar assim, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Não perde tempo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí é que está a beleza da fé. Você se sentir amado por Deus, apesar das limitações, apesar das falhas. É claro, não é para passar a mão na cabeça e dizer assim, continua pecando, pelo amor de Deus. Não. É um presentão de Deus, não é? Continua, acolhe o amor de Deus, se apaixona pelo amor de Deus, como a criança se sente tranquila no colo da mãe, e a mãe vai amamentar, não tem problema não, se quiser, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. A gente diria assim, como Jesus faria? Amamentar não, né? Mas acolher com carinho e dar o pão a quem tem fome, isso Jesus faria. E foi muito bonito. Como é o nome do menino? Menino? O Teodoro. O que quer dizer Teodoro? Presente de Deus, dádiva divina. Olha aí, quanta coisa Jesus vai falando para nós. Por isso eu só posso dizer a vocês, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo testemunho de vocês, obrigado pela beleza que vocês dão a cada um de nós. Às vezes o pessoal pensa que o bispo vem aqui só para conferir o sacramento. Vem, mas eu ganho muito vendo cada uma de vocês. Segundo, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe madrinha, padrinho, que vai ter o dever de acompanhar até o fim. Que Deus abençoe os familiares e que Deus abençoe a cada um de nós. E aí, de modo muito especial, que Deus abençoe essa paróquia, que hoje se alegra com um número maior de cristãos e cristãs adultas que não estão se formando, mas estão dando um passo fundamental na fé. Amém?
Queiram ficar em pé os que hoje receberão o sacramento do Crisma.